pessoal, estamos de volta aqui em mais um episódio aqui no Crianças de Bereia, no canal de Bereia para o Mundo. Olá, Júnior! Hoje vamos trazer um assunto muito profundo, né? Que está enraizado no cristianismo, mas fala sobre a nossa eternidade. Você sabe que existe somente dois caminhos, né? Céu e inferno. E nesse episódio, a gente vai trazer para você que acompanha nosso canal a experiência. Eu vi um pastor testemunhando uma experiência que ele teve num país que ele visitou. E essa experiência foi contada por um pastor daquele país, que contou, né, de uma forma, como é que eu posso dizer, pessoal, daquilo que ele vivenciou. E eu quero soltar esse vídeo. Esse pastor, quando ele teve essa experiência, ele tinha 8 anos de idade. Então, ele era mais novo que você, hein, Júnior? Sim. E mostra a seriedade desse assunto, onde que a salvação, a vida eterna, ela se volta para, mesmo que você seja alguém tão novo, né? A responsabilidade de decidir, né? Seguir a Cristo ou não. Tu aceitou Jesus, não é verdade? Sim. Foi num culto? Com o meu único e suficiente Salvador. Eu lembro desse culto, hein, Júnior? Eu era bem novinho. É verdade. Uma decisão importante. E você, criança que está assistindo, tem que parar para refletir aí, né? Assiste esse vídeo de hoje, né, e para refletir dessa decisão importante de servir a Jesus. E mesmo que você não esteja dentro de uma igreja, você pode dobrar o seu joelho, né, e falar com Jesus assim: Senhor Jesus, eu te aceito como meu único e suficiente Salvador. Perdoa os meus pecados. Eu quero morar contigo no céu. Escreve meu nome no livro da vida. Eu quero que a minha vida seja tua, Senhor. Te reconheço como o meu único Salvador. E nesse momento, você passa a viver uma nova vida em Jesus, em Cristo. Claro que recomendo que a partir desse momento daí, né, comece a ler a Bíblia. E se tiver alguma igreja cristã próxima à sua casa, vá ouvir a palavra de Deus, tá bom? Agora, seguindo aqui, vamos escutar esse testemunho? Eu nunca vou esquecer. Um pastor no Caribe, minha esposa e eu fomos pregar lá, ele tem uma grande igreja lá. E estávamos na sala de estar dele uma noite e ele disse para mim e para minha esposa, ele contou que quando tinha 8 anos caiu numa vala numa construção, no Caribe. Ele estava lá indo para a igreja toda semana. E a vala estava cheia de água porque estava na época da chuva, ele se afogou e morreu. Ouçam, por 45 minutos. Ele disse: John e Lisa, deixei meu corpo como o meu pé deixa um sapato, com todos os sentidos intactos. Ele disse: eu me lembro que quando eu deixei meu corpo, eu comecei a ir para baixo muito rápido e tudo ficava muito escuro. Ele disse: as trevas eram tão espessas. Ele disse que se eu fizesse assim eu não via a minha mão, a escuridão era tão espessa que parecia que eu vestia ela. E ele disse: quanto mais eu caía, ele disse, pior o medo ficava, e naquele momento eu percebi que não havia nada pior do que aquele medo que eu sentia. Ele disse: mas ficou pior, a cada movimento para baixo, ficava pior e pior. Ele disse: não temos medo para descrever aquele tipo de medo. Ele disse: não há um tipo de medo. E ele disse: eu ficava gritando, porque eu estou indo por esse caminho, eu vou para a igreja. Ele disse: eu sabia exatamente aonde estava indo. 8 anos de idade, ok? E ele disse: então eu ouvi os gritos. Ele disse: sabe, existem gritos e existem outros tipos de gritos que fazem seu sangue gelar. Foi esse o tipo que eu ouvi, cheio de terror. Ele disse: John e Lisa, ele disse, então eu vi as luzes das chamas. Ele disse: eu cheguei à entrada desse lugar e eu sabia que se eu entrasse nesse lugar eu nunca mais sairia dali. Ele disse: um ser, ele disse, um tipo de ser pegou no meu ombro, eu não pude olhar porque eu estava com medo, e começou a me puxar para trás. E ele disse: de repente uma voz falou e abalou tudo, e disse: deixa ele ir. E o ser disse: não, ele é meu. E a voz disse: deixa ele ir, ele é meu. E ele disse: aquela coisa, aquele ser me deixou ir, e eu comecei a subir. E ele disse: quando eu subi eu estava fora do meu corpo,
vendo os paramédicos trabalharem no meu coração, na minha respiração, meus pulmões, e o meu pai ali do meu lado orando, e eis as palavras que meu pai dizia: Deus, meu pai, se você me trouxer meu filho de volta, porque papai era crente, Deus, meu pai, se você trouxer meu filho de volta, eu vou te dar ele para sempre. E agora aquele jovem é um pastor, e ele já é pastor há anos no Caribe. Agora, eu falei com outra mulher que esteve no inferno. Ouçam, o Senhor deixou que ela visse o inferno numa visão. Ela disse para mim, ela disse: John, ela disse, aquele lugar é indescritível. Não temos nenhum tipo de tormento ou horror para descrever esse lugar na terra. Ela disse, eu tive que dormir com as luzes da minha casa acesa por 2 meses e meio depois disso. Agora, isso é o que merecíamos. E é isso, pessoal. Esse foi o vídeo sobre o testemunho. Que experiência terrível, hein? Sim. Interessante que pra gente morrer, né, Júnior? Não precisa ser velho. Às vezes as pessoas pensam que a morte só vem para os velhos. Mas na verdade, quando a gente fica mais velho, né, se torna natural a proximidade do fim da vida. Mas a morte vem para todos, né? Eu queria só trazer uma pequena palhinha aqui. Tem um assunto importante que a gente vai trazer em outro episódio, sobre a questão da morte. Existem milhões e milhões e milhões de crianças que estão morrendo antes de vir ao mundo. Estão morrendo no ventre das suas mães por uma prática de assassinato, conhecido como aborto. Então, para morrer não precisa ser velho. Tem muitas crianças que morrem por causa de doenças, acidentes, guerras, né? E isso acontece em todo o mundo. Mas é isso aí. Essa experiência dessa criança mudou a vida dela. Mudou a sua história. Porque ela percebeu que ela precisava tomar uma decisão. Que ela precisava se posicionar e servir a Jesus. E Jesus a encontrou. Amém? É isso aí, galera. Esse foi um episódio especial, porque nós queremos dar ênfase a essa decisão importante que você tem que tomar na sua vida, de aceitar a Jesus e servi-lo. Um abraço a todos, convidamos você a seguir o nosso canal, a compartilhar, a se inscrever e, se achar por bem, entre em contato conosco através do nosso e-mail de bereaparaomundo, né? @gmail.com. Um abraço, até semana que vem. Até semana que vem. Valeu.